Agora Enem, PPL, Enem das pessoas privadas de liberdade. Sabe-se que a posição em que o Sol nasce ou se põe no horizonte muda de acordo com a estação do ano. Olhando-se em direção ao poente, por exemplo, para um observador no hemisfério sul, o Sol se põe mais à direita no inverno do que no verão. O fenômeno descrito deve-se à combinação de dois fatores. O primeiro é a inclinação do eixo de rotação terrestre. E a outra é precessão do periélio terrestre. Precessão do periélio. Cara, precessão, essa palavra aqui, só colocaram para te enrolar. Precessão, tá, ela tem um significado físico que ela remete à variação do eixo de rotação terrestre. Olha o que ele falou. O fenômeno ele se deve à combinação de dois fatores. O primeiro fator é a inclinação do eixo de rotação terrestre. O segundo, ele também falou da variação do eixo de rotação. Então também está remetendo a mesma coisa. Então não é esse o gabarito. B. Translação da Terra em torno do Sol. Opa, gabarito. O que é translação da Terra em torno do Sol? Translação da Terra em torno do Sol é o movimento que a Terra faz, uma trajetória elíptica, em torno do Sol, que completa um ciclo em 365 dias, ou um ano. E sim, o movimento de translação da Terra do Sol, a posição que ela se encontra em relação ao Sol, faz com que a nossa percepção de um observador, por exemplo, no hemisfério sul, tenha de onde o Sol vai se nascer ou vai se pôr, varie conforme a posição relativa entre a Terra e o Sol. Beleza? Por quê? Porque esse eixo também é inclinado. Beleza? Essa é mais ou menos a explicação e esse é o gabarito da questão. Vamos ver as outras? Vamos tentar entender as outras. Nutação. Sim, essa é a palavra. Nutação do eixo de rotação terrestre. O que é nutação? Nutação está relacionada a um movimento oscilatório. Está relacionado à oscilação. Está relacionado a um movimento oscilatório do eixo terrestre. E como curiosidade, esse movimento oscilatório ele tem um período de aproximadamente 18,6 anos. Então, o eixo terrestre, o eixo de rotação terrestre, a Terra, ela tem um eixo de rotação inclinado. E esse eixo, ele se oscila, ele parte para um ponto, vai, altera um pouquinho, depois volta para esse ponto inicial. Isso aqui ele demora um ciclo de 18,6 anos. Por que isso acontece, Lucas? Isso aí é função de duas coisas. Da atração gravitacional, tanto da Terra, principalmente da Lua, tanto da Lua quanto do Sol, em razão da Terra, que nem aquela questão que a gente viu lá anterior. Então, a força de atração gravitacional da Terra e da Lua causa essa oscilação do eixo de rotação terrestre. Só que, de novo, ele falou da inclinação do eixo de rotação lá no comando da questão e pede outra. Então, aí está falando de novo a mesma coisa. Então, por isso, não é esse o gabarito. D. Precessão do eixo de rotação. A gente já viu que a precessão está relacionada à variação do eixo de rotação. E isso aqui também não interfere na posição que o Sol nasce. Rotação da Terra em torno do próprio eixo, de novo, a mesma coisa. Então, isso aqui, você vê que todas as alternativas trouxeram alguma coisa da rotação, sendo que ele já tinha comentado da rotação, e nenhuma delas é capaz de variar a maneira como você observa o Sol nascer ou se pôr. A única que fazia referência a outra coisa, era de fato a alternativa B, que falava do movimento de translação, ou seja, do movimento elíptico, de trajetória elíptica, que o Sol descreve em torno do Sol, que a Terra descreve em torno do Sol, e que demora 365 dias, aproximadamente, né, ou um ano, para que isso ocorra, para que eu complete. Beleza? Então, gabarito alternativa B, questão aí também de média para chata. Concordo com vocês.